No prosseguimento à nossa aula, vamos agora ver como utilizar a estrutura condicional simples e completa no nosso código em C. Bem, assim como lá em algoritmo, onde a gente poder utilizar o comando se para fazer alguma verificação, em C nós temos o comando if, né, que representa o se, e esse comando if ele possui essa estrutura, né? Então nós temos uma estrutura bem parecida com o se lá de algoritmos. Então existe essa palavra-chave if, temos uma expressão dentro do parênteses e essa expressão ela deve retornar no final verdadeiro ou falso, e com base nesse resultado é que os comandos que estiverem definidos dentro desse bloco do se vão ser ou não executados. Lembrando que aqui em C, um bloco de instruções ele é delimitado pelo uso das chaves. Então, nós temos o abre-chaves e nós temos o fecha-chaves para delimitar um conjunto de instruções, e cada instrução ela termina com um ponto e vírgula. Então, aqui a gente pode ter uma série de atribuições ou de cálculos, algumas expressões numéricas ou qualquer outro tipo de instrução permitido na linguagem C, certo? Então, de forma genérica, nós temos N comandos, poderia ser apenas um ou mais de um, certo? Então, esses comandos aqui vão ser executados se o resultado dessa expressão for verdadeiro. Então, esses comandos aqui delimitados pelas chaves vão ser executados. E se essa expressão ela for falsa, né, esses comandos não serão executados e o programa vai seguir a sua execução normalmente, desconsiderando os comandos dentro do comando if, certo? Bom, podemos ver aqui um pequeno exemplo, certo, de um programa aqui na linguagem C, lembrando que os arquivos possuem essa extensão .c. Nós temos inicialmente a inclusão de algumas bibliotecas, stdio, stdlib, e em seguida nós temos o corpo da função main propriamente dito, né? Em que nós temos aqui a definição dessa função, começando pela palavra-chave int, em seguida o nome da função, que é o main, entre parênteses. Essa função, da forma como está, não possui nenhum dado de entrada, nenhum parâmetro. E assim como eu havia mencionado que o if ele possui um abre-chaves e um fecha-chaves para delimitar as instruções que vão ser executadas, a função main também possui esse abre-chaves e o fecha-chaves para delimitar as instruções que vão ser executadas dentro dessa função. Bom, no primeiro momento nós temos a declaração de uma variável do tipo float, chamada nota, e durante a declaração já está sendo atribuído o valor 0. É solicitado do usuário para digitar uma nota de um aluno, através desse comando printf, e é utilizada a função scanf para fazer a leitura desse valor. Lembrando que o scanf ele possui esses dois componentes principais, certo? O primeiro é a string de controle, em que vai ser definida qual informação vai ser lida. Então, nesse caso, essa string de controle aqui, delimitada pelas aspas duplas, informa esse porcentagem f, que indica que vai ser lido um valor do tipo real, do tipo float. E em seguida, nós temos separado pela vírgula esse i comercial e o nome da variável, lembrando que o i comercial representa o endereço de memória referente a essa variável. Então, o i comercial ele deve ser utilizado no scanf, e nos printfs normalmente não se utiliza o i comercial. Então, quando a gente quer fazer a leitura de um valor e armazenar em alguma variável, nós utilizamos o i comercial, o nome da variável, e quando a gente quer exibir o conteúdo de uma variável, basta que a gente coloque o %f e o nome da variável, conforme a gente vai ver em outros exemplos, certo? Após a leitura desse valor, dessa nota desse aluno, é feita uma verificação, ou seja, estamos utilizando aqui o if. Então, se essa nota for no mínimo 60, deve ser exibido essa mensagem informando que o aluno foi aprovado. Então, perceba que existe, conforme a gente viu, uma expressão, e essa expressão aqui, utilizando esse operador relacional, vai retornar verdadeiro ou falso, certo? Então, se uma pessoa digitar 70,
essa mensagem vai ser exibida. Se a pessoa digitar 50, não vai ser exibida nenhuma informação e o programa simplesmente vai se encerrar, certo? Então nós temos esse primeiro exemplo para ilustrar essa estrutura condicional simples. Bom, e a gente pode ter uma outra ação caso contrário, certo? A gente faz no primeiro momento uma verificação. Se essa expressão for verdade, esses primeiros comandos aqui, comandos A, vão ser executados. Se não, então o se não lá de algoritmos agora é expressado utilizando essa palavra-chave else, certo? Então, na nossa estrutura condicional completa, temos aqui o uso do if e do else, certo? If, expressão, em seguida nós temos o else. E os dois podem utilizar aqui as chaves para delimitar as instruções que vão ser executadas. Bom, e como é que isso seria num programa em C? Nós podemos ter aquele mesmo exemplo agora com uma segunda ação, caso contrário. Então, o início é igual, certo? Primeira declaração, leitura da variável e a primeira verificação, se a nota for maior ou igual a 60. Se o usuário digitar uma nota no mínimo 60, vai ser exibido essa mensagem nesse printf. Se não, quer dizer que a nota é menor do que 60 e vai ser exibido que o aluno foi reprovado. Portanto, nessa estrutura condicional completa, nós temos a verificação. Caso verdade, algumas ações são feitas, caso contrário, outras ações vão ser especificadas no else, certo? Dando continuidade, agora nós iremos abordar o aninhamento e operador ternário.